temos um convidado especial, que é o professor Dr. Carlos Martins, é médico de família, na zona do Porto. Durante 20 anos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, investigador, fundador e responsável da Rede de Investigação em Cuidados de Saúde Primário, presidente do Europrev, a Rede Europeia de Prevenção à Promoção de Saúde. Doutor Carlos Martins tem doutorado agregado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O tema de hoje que a gente vai conversar com o Dr. Carlos é sobre os valores fundamentais da medicina geral e familiar. Não é isso, professor? Podemos? Sim. Começo por agradecer ao Dr. Hércules Pinho a gentileza que fez ao convidar-me para estar aqui presente. É com um gosto especial que estou convosco. Então, eu vou partilhar convosco um documento que é recente no âmbito da medicina geral e familiar europeia e que foi definido após uma série de trabalho organizado por um grupo de trabalho e que foi submetido, no fundo, àquilo que é o órgão máximo da medicina geral e familiar europeia, que é a ONCA Europe. A ONCA Europe é a agregação, eu penso que vocês têm consciência que existe uma organização mundial de médicos de família, que se chama ONCA. Depois essa ONCA tem vários ramos por regiões continentais, digamos, do planeta. No nosso caso, que estamos inseridos na Europa, então os médicos de família europeus estão organizados pela ONCA Europe. A ONCA Europe depois é constituída pelas várias associações nacionais de médicos de família dos diferentes países. E, no fundo, é uma organização importante, além de organizar anualmente um congresso científico, onde normalmente são apresentados trabalhos relevantes, que durante o ano os médicos de família e também os médicos mais jovens, os internos, estão a fazer os seus trabalhos de investigação, onde vão apresentando esses trabalhos, mas também resulta depois dos vários grupos de trabalho que estão envolvidos na ONCA Europe, discussões e a elaboração de documentos orientadores para a nossa especialidade e até para depois também tentarmos motivar as nossas autoridades políticas a desenhar políticas orientadas para os cuidados de saúde primários e para podermos exercer uma medicina geral e familiar de qualidade. E nesse contexto, para vocês perceberem um bocadinho a história, como é que nós chegamos à necessidade de elaborar um documento que define os core values da medicina geral e familiar, ou seja, os valores fundamentais da medicina geral e familiar ao nível europeu, mas que no fundo é algo que é facilmente transponível para a realidade mundial. Nós, em 2002, a ONCA Europe tinha já definido este documento, que é, no fundo, a definição europeia de medicina geral e familiar. Este documento foi um documento histórico e é um documento não muito extenso, mas do qual consta a definição da nossa especialidade, enquanto especialidade académica, mas também especialidade científica e especialidade clínica. E depois as respectivas características e competências principais do médico de família. Essas competências podem variar, às vezes, de sistema de saúde para sistema de saúde. Por exemplo, em alguns países, o médico de família não vê as crianças, não faz a saúde infantil. Noutros países, os médicos de família, por exemplo, não seguem a grávida, mas existem outros países em que seguem todo o percurso humano, desde a infância até à vigilância da gravidez, até à saúde do adulto, até à saúde do idoso. Portanto, há aqui alguma variabilidade, mesmo no continente europeu, de país para país, mas esta definição foi suficientemente abrangente para incorporar também essa diversidade.
Acontece que, a realidade, este documento era de 2002 e já estamos a fazer 20 anos. E então, a dada altura, o órgão máximo, o Conselho Europeu da ONU Europa, achou que era bom revisitar este documento, até porque tem havido alguma evolução nas nossas sociedades, na comunidade, na linguagem, as tecnologias que vêm por aí abaixo, desde as redes sociais, o impacto que isso tem no nosso trabalho, e então achou-se por bem repensar um pouco outra vez naquilo que é a essência do trabalho do médico de família. Por outro lado, todos nós reconhecemos que tem havido muita turbulência em diversos pontos do mundo, ao nível, por exemplo, político, e valores como aqueles que nós consideramos fundamentais de diálogo, de democracia, de tolerância, em muitos pontos do mundo estão a ser postos em causa por às vezes, ideologias políticas mais extremas e mais intolerantes. E também nesse sentido, achou-se por bem, se calhar fazia sentido nós definirmos aquilo que são os valores fundamentais da medicina geral familiar. E é engraçado porque essa discussão, ao nível europeu, começou por ser proposto uma task force, um grupo de trabalho, da qual eu tive a honra e o prazer de fazer parte. E logo nas primeiras sessões, nós passámos algumas sessões a debater o que são core values. O que são estes valores fundamentais e porque é que era necessário defini-los. E, no fundo, a melhor forma que eu tenho de explicar o que são os valores fundamentais é um bocadinho esta. Ao longo do tempo, tudo muda. Podemos, a dada altura, viver numa ditadura, como, por exemplo, no meu país, em Portugal, assim aconteceu. Depois, viver em democracia. E muitas vezes damos por adquirido que temos paz e democracia que parece que vai durar para sempre. Mas, de repente, há uma turbulência qualquer e essa paz e essa democracia fica ameaçada e podemos estar outra vez a viver numa ditadura. Ou então, como está a acontecer agora em certos países da Europa, nomeadamente, por exemplo, na Ucrânia, em que, de repente, deixa de haver paz e se está outra vez a viver em guerra. A própria Europa já passou por vários períodos, por exemplo, o período do nazismo, períodos extremos, período de extremas dificuldades. Mas a medicina geral familiar, enquanto especialidade, deve ser imune a tudo isso. E há coisas que são fundamentais e há coisas que são essenciais e que não mudam, apesar de tudo à volta poder mudar. Então, essas coisas que não mudam e que não devem mudar, ou que pelo menos devemos lutar enquanto médicos de família para que não mudem, nós consideramos que são os valores fundamentais da medicina geral e familiar. E, no fundo, servem também um bocadinho como uma luz que nos guia em tempos às vezes difíceis, em tempos adversos, em tempos nós sabemos que, enquanto médicos que trabalhamos na linha da frente, em contacto com as comunidades, digamos, e na base dos sistemas de saúde, em larga escala, nós estamos muito sujeitos às mudanças políticas das comunidades em que vivemos e dos países em que vivemos. E sabemos que a política está sempre a mudar. Os ciclos eleitorais vão e vêm. Uma vez é eleito alguém que representa uma certa ideologia, outra vez é eleita outra pessoa que representa certa ideologia, de forma que, desse lado, a mudança é constante. E então achamos nós que era importante definir aquilo que para nós, e não é só para nós, é para o interesse do nosso paciente, é essencial que não mude. E por isso nós devemos dar a cara e também lutar por essa realidade. E foi assim que nós chegamos a um documento que eu vou partilhar agora o ecrã convosco para vocês poderem ver e que depois está disponível na internet, no site da ONU Europe, se quiserem depois consultar, e eu depois até posso enviar o link ao Hércules, que no fundo é um documento onde definimos então aquilo que consideramos ser os valores fundamentais na nossa perspectiva. É óbvio que para chegar a estes valores também houve uma longa discussão, porque
houve aqui alguns países que já se tinham adiantado, nomeadamente alguns países do norte da Europa, já tinham elaborado a sua declaração própria de valores fundamentais. Depois havia pessoas que achavam que um determinado valor devia ser destacado como valor fundamental, outras não, e de forma que foi um processo em que se foi criando um consenso progressivo e em que fomos chegando então, e que chegamos depois a esta lista final, que eu agora vou partilhar convosco para vocês poderem também ver de que é que estou a falar. Então, no fundo, consideramos que estes que estão aqui elencados, estes 7 valores, são os valores fundamentais da medicina geral e familiar. E, começando pelo primeiro, o médico de família exerce cuidados centrados na pessoa. Isto é um aspecto muito importante e, de certa forma, é algo que também nos diferencia enquanto disciplina clínica, especialidade clínica e por oposição ao método clínico centrado na doença. Isto também implica cuidados que prestamos serem, digamos, focados na pessoa como um todo, aquela visão holística da pessoa. Não nos importa só se a pessoa neste momento está com uma dor no peito, mas importa-nos também se a pessoa depois tem dinheiro para comprar os medicamentos que vamos prescrever, se a pessoa está bem na sua família, no seu lar, se a pessoa se sente segura na localidade em que vive e na comunidade em que está inserida, se a pessoa tem boas relações sociais e se sente feliz, ou se, pelo contrário, não tem nada disso, e então de pouco lhe vai valer o medicamento, por exemplo, a estatina ou o ácido acetil salicílico que lhe vamos prescrever, se nada, todo o resto faltar. E, portanto, isso é algo que nos caracteriza, enquanto médicos de família, esta visão dos cuidados que prestamos serem centrados na pessoa como um todo, no ser humano como um todo, e ser humano que depois tem as suas relações e as suas raízes na sua família, naqueles que o rodeiam e na sua comunidade. Outro aspecto que é para nós fundamental é os cuidados que prestamos terem uma orientação comunitária. E há um conceito que tem vindo a assumir cada vez mais importância e que tem vindo a ser apresentado e debatido cada vez mais nos nossos congressos científicos, que é o Social Prescribing. E que, no fundo, nós, enquanto médicos de família, e vocês aí no Brasil têm um termo muito feliz na vossa designação da especialidade, por serem médico de família e comunidade, não é? Tem já a palavra comunidade inserida no nome da vossa especialidade, mas realmente temos esta característica de saber que o doente está inserido na comunidade e por isso também é importante, quando avaliamos os nossos doentes, termos presentes os recursos que existem disponíveis na comunidade e de que forma podemos optimizar esses recursos no prestar de cuidados de saúde e apoio ao nosso paciente e à pessoa de quem estamos a cuidar. E aquele conceito, por exemplo, de social prescribing, que eu dizia que tem sido muito debatido hoje em dia nos nossos eventos científicos, no fundo baseia-se nisso, baseia-se, por vezes, há situações clínicas em que o doente não precisa propriamente que nós, médicos de família, prescrevamos um medicamento convencional. Muitas das vezes, por exemplo, ele precisa que eu lhe prescreva um programa de exercício físico. Ou que lhe prescreva, por exemplo, uma pessoa que lhe vá dar apoio sobre como é que aquela pessoa pode obter um certo apoio, por exemplo, para ter o mínimo necessário na sua alimentação do dia a dia, porque se encontra numa fase extremamente difícil do ponto de vista económico da sua vida. Ou então precisa de apoio, por exemplo, para alguém que o oriente na burocracia da segurança social, para aquela pessoa poder colocar os documentos certos e poder, por exemplo, usufruir de certos subsídios de apoio social que estão à disponibilidade e que às vezes as pessoas nem sabem utilizar, nem sabem como obtê-los.
É aí que está a prescrição social e isto faz muito parte desta orientação comunitária da nossa especialidade, de sermos médicos de família. Outro aspecto fundamental, cooperation in care, ou seja, é outro valor fundamental, tem muito a ver com o aspecto de coordenador de cuidados que nós somos enquanto médicos de família. O cidadão, muitas vezes, pode-se perder no sistema de saúde. O cidadão pode achar que precisa muito de uma consulta de cardiologia, quando, na verdade, se calhar até o problema pode ser, por exemplo, ortopédico, pode ser um problema da coluna dorsal, que lhe está a dar uma determinada dor irradiada para o peito e ele achar que precisa de ir ao cardiologista. Ou então um cidadão muitas vezes tem comorbilidades, é polimedicado por médicos de diferentes especialidades. E nós, como vemos a pessoa como um todo, podemos estar atentos e perceber, por exemplo, que a dada altura está a ser dado um medicamento de uma certa especialidade que pode ser incompatível com o medicamento de outra especialidade. Nós aqui funcionamos muito como provedor do nosso paciente. Cuidamos dele também nesse sentido. E ajudamos a orientar e a guiar dentro do sistema de saúde e também o protegendo, às vezes, de certas imperfeições desse sistema de saúde. Muitas das vezes há falhas de comunicação entre os colegas das diferentes especialidades e nós podemos ter aí um papel importante nesta coordenação de cuidados. Outro, o Community Oriented Care, já falei. Outro aspecto é este aqui da continuidade de cuidados, Continuity of Care. A continuidade de cuidados é algo que é muito nosso. Nós somos a única especialidade médica que vê o cidadão ao longo de todo o ciclo de vida. Eu costumo dizer que nós somos, no fundo, já estamos presentes na vida de um novo ser, ainda antes dele ser concebido. Porquê? Porque hoje em dia é muito comum a nossa paciente vir à nossa consulta e perguntar se o doutor estou a pensar, ou então às vezes até vem o casal em conjunto, se o doutor estou a pensar em engravidar, está tudo bem, posso engravidar? E lá está. Nós, enquanto médicos de família, avaliamos a pessoa, avaliamos a sua saúde, o seu bem-estar, até fazemos algumas análises pré-conceição e vamos ver se está tudo preparado, vemos como é que está a situação da vacina, por exemplo, da rubéola, se está tudo preparado para a pessoa começar a tentar engravidar. Cá está. No fundo, estamos presentes na vida de um novo ser, ainda antes de ele ser concebido. E depois, realmente, na maior parte dos países, o médico de família segue a criança, segue o adolescente, segue o jovem, segue na vida adulta, segue depois no idoso e ainda trabalha o luto depois de alguém partir na família e ajuda a quem fica a trabalhar o luto. Este aspecto da continuidade de cuidados é algo que é riquíssimo e existem mesmo estudos e existe evidência científica que a continuidade de cuidados, por exemplo, tem impacto nos outcomes de saúde e na redução até de mortalidade de certas doenças. Portanto, isto não é apenas filosofia, mas existe evidência científica sólida para demonstrar o valor da continuidade de cuidados. Agora aqui focando um bocadinho neste outro valor fundamental que é a equidade de cuidados. A equidade de cuidados também é algo que é muito pertinente e de certa forma, facilmente pode ser posta em causa, às vezes, por exemplo, por certos projetos políticos. Vamos supor, por exemplo, países onde existem certas minorias étnicas que são perseguidas. Facilmente o médico de família pode estar inserido numa comunidade que acha que determinadas pessoas de certa minoria étnica não devem ser atendidas, por exemplo, no sistema de saúde, como são os restantes cidadãos de certa comunidade. Isto acontece, infelizmente, em várias partes do mundo. Imaginem o que era ser um médico de família, e já existiam nossos colegas nessa altura, por exemplo, na Alemanha, no período do nazismo. E um médico de família que tivesse, por exemplo, pacientes judeus.
facilmente iria ter pressões para diferenciar nos seus cuidados, e infelizmente nós, alguns colegas, a medicina aí não ficou muito bem na fotografia, e no fundo, mas também as histórias e as páginas mais negativas da nossa profissão devem ser lembradas para precisamente evitarmos repetir esses erros, porque realmente houve colegas nossos que não ficaram nada bem e que cometeram erros do ponto de vista da ética médica muito, muito graves, mas realmente há situações em que este aspecto pode estar em causa. Situações, por exemplo, também comunidades em que, por exemplo, existe a prevalência à homofobia, em que se acha que, por exemplo, um cidadão por ser homossexual, que não tem direito a ser cuidado, não tem direito ao médico de família como os restantes cidadãos. Ou imaginem, por exemplo, agora uma sociedade como aquilo que está a ocorrer agora neste momento, por exemplo, no Irão, ou sociedades em que as mulheres não têm os mesmos direitos do que os homens. Tudo isso põe em causa a equidade de cuidados. Já para não falar numa coisa mais banal, que é a diferenciação que às vezes existe na sociedade, a diferenciação entre rico e pobre. Também aí nós, médicos de família, devemos ter isto em atenção e devemos defender um sistema de saúde em que haja realmente equidade, em que quando estamos a cuidar dos nossos cidadãos, não interessa propriamente o valor que ele tem na carteira, o valor que ele tem no banco, a sua cor, digamos, a sua etnia, e interessa que temos um ser humano, e enquanto médicos de família temos que cuidar desse ser humano como um todo e zelar, portanto, e temos que cuidar tão bem de um como de outros. Portanto, este aspecto também é um valor fundamental, e que tantas vezes é posto em causa por diferentes circunstâncias dos países em que vivemos e das sociedades onde exercemos. Science-oriented care. Prestarmos cuidados orientados e fundamentados em ciência. E isto também é algo que é fundamental. No fundo, isto relaciona-se com aquele conceito que todos vocês conhecem, que é Evidence-Based Medicine, que é a prática clínica fundamentada em prova científica. E isto implica, por exemplo, isto é fundamental para nós sabermos se o tratamento que vamos propor aos nossos pacientes realmente lhe vai trazer mais benefício do que dano. E isto diferencia-nos de outras práticas que muitas vezes são populares, que muitas vezes são mediáticas, desde homeopatias, desde terapias alternativas, terapias naturais, que não seguem claramente que não seguem um método científico. E nesse aspecto, imaginem, por exemplo, um médico de família há poucos anos atrás, nos Estados Unidos da América, ainda sob presidência, digamos, anterior, em que, no fundo, o médico de família estava a exercer num país em que o próprio presidente punha em causa a necessidade, por exemplo, da máscara enquanto meio protetor em relação à infecção por Covid-19, em que punha em causa ou defendia até o uso de um fármaco para o qual não havia evidência científica de eficácia e em que punha em causa constantemente várias conclusões relevantes baseadas em evidência científica e com muitos cidadãos a apoiar essa linha de orientação. Claramente aí o médico de família fica numa posição muito difícil, mas cá está, é para isso que servem os valores fundamentais. Não nos podemos desviar desse aspecto, não nos podemos aqui desviar daquilo que é a nossa prática clínica, que deve ser fundamentada em ciência de boa qualidade. E, portanto, neste aspecto é também algo que é muito importante, que é nós praticamos medicina baseada em ciência e em ciência de boa qualidade. Finalmente, e já me estou um bocadinho a alongar, peço desculpa por se ultrapassar o tempo que me foi proposto, o caráter profissional
ao prestarmos os cuidados. Nós temos que ser bons profissionais em tudo aquilo que fazemos enquanto médicos de família. Isso deve ser, digamos, a nossa marca de identidade. E isto implica, no fundo, ser bom profissional quando estamos bem dispostos, quando estamos frescos a iniciar, por exemplo, o nosso trabalho, como, por exemplo, quando atendemos o último doente do dia, em que às vezes já nos custa, já estamos muito cansados, e até pensávamos que já tínhamos acabado de serviço e ainda há um doente que bate à porta e que ainda pede para ser atendido. Temos que ser tão bons profissionais no primeiro como no último. Temos que ser tão bons profissionais quando atendemos um paciente que é agradável, que tem uma postura agradável connosco em diálogo na consulta, como quando atendemos o paciente difícil, aquele paciente que é incómodo e que às vezes é desagradável e que às vezes até roça o discurso violento. Temos que ser tão profissionais numa situação como na outra. Temos que ser tão profissionais quando atendemos um paciente que tem valores e ideias semelhantes às nossas, como quando atendemos um paciente que tem valores e ideias muito diferentes das nossas. Temos que nos centrar na ciência, na prática clínica, no cuidado médico que estamos a praticar e nas decisões médicas que vamos partilhar e propor ao nosso paciente, e não propriamente nas divergências nos valores pessoais da pessoa que temos à nossa frente. E realmente neste conjunto de valores eu acho que temos um motivo para encontrar aqui a nossa identidade enquanto médicos de família. E sabendo nós que as nossas sociedades muitas vezes passam por períodos difíceis e que por vezes acaba por dominar aquilo que é mais extremo e aquelas ideologias políticas mais extremas sejam e muito polarizadas, não é? A tradicional direita, a tradicional esquerda, onde rege pouca tolerância, onde impera, no fundo, acaba por se verificar menor espaço ao diálogo. Eu acredito sinceramente que o médico de família aqui tem um papel importante também neste campo, no sentido de apelar a uma certa tolerância, à construção de pontes, à construção de diálogo, e, nesse aspecto, estes valores fundamentais podem nos guiar nestes tempos difíceis em que estamos a viver. Agradeço a vossa atenção. Agradecer do fundo do coração a presença do senhor, os grandes ensinamentos, e já convidar para uma próxima oportunidade, assim que a gente conseguir fazer um agendamento. Até uma próxima. Obrigado, professor. Muito obrigado.